agora que a gente já viu como realiza as transferências aqui dentro do SES, a gente vai avançar agora para a questão das obras, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em obras. Aqui eu tenho duas opções: o cadastro de obras e o controle de solicitações. Apesar desse nome aqui estar como cadastro de obras, também é aqui que vocês vão realizar essa, essa solicitação de materiais, certo? Para essas obras. Então, eu vou clicar aqui em cadastro de obras. E aqui a gente pode ver outra coisa também importante aqui no Power Apps, que é a interface que a gente usa. Se por algum acaso acontecer isso daqui, dele ficar um pouco maior, a tela ter ficado um pouco maior, vocês podem clicar aqui que ele vai ajustar para ficar da melhor maneira para vocês conseguirem visualizar, certo? Então aqui a gente tem duas obras que já foram cadastradas para teste e basicamente o que a gente tem aqui nessa interface é o seguinte: a gente consegue cadastrar a obra de forma individual. Vou clicar aqui em cadastrar obra. Aqui a gente vai preencher todas as informações que até então são obrigatórias. O número dessa obra, o título da obra, o valor da obra, que muito provavelmente quando vocês forem utilizar não vai mais estar aqui, a data de início dessa obra, a data de finalização, e esse campozinho aqui é onde vocês vão selecionar a equipe. Tá? Aqui a gente já tem as equipes da construção, do CIM. Então, a partir do momento que eu apertar aqui em finalizar cadastro, todas essas informações aqui vão ser enviadas para cá como se fosse uma obra nova que tenha sido cadastrada, tá bom? Então, outra coisa também importante, a gente também tem duas importações aqui. A gente tem importação de obras e importação de saques. Eu vou iniciar aqui para vocês mostrando a importação de obras, que é aqui onde vocês da programação, do desempenho, vão conseguir realizar o cadastro de obras de forma massiva. A gente entende que cadastrar obra por obra aqui não é viável, então a gente também deu a opção aqui de vocês importarem essas obras. Eu vou clicar aqui e se eu vir aqui em baixar modelo, ele também vai gerar um modelo de importação. Eu vou baixar aqui, vou anexar esse modelo, clicando aqui, modelo importação 1, que foi o que eu acabei de baixar, e vou clicar novamente em carregar. É basicamente a mesma coisa que eu fiz no anterior. Espera um pouco até que ele carregue as informações. E aqui já rodou a automação que manda esses dados para cá. A gente já tem aqui na visualização as obras. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o número da obra, o título, o valor, a data de início e fim e a equipe responsável, que no momento da importação você já consegue definir também. Não é obrigatório, tá? Então vocês não precisam preencher, podem deixar em branco. Mas se já souber qual é a equipe que vai ser responsável por aquela obra, vocês já podem definir também, para não ter eventuais retrabalhos. Então, agora com a obra aqui, eu já posso simplesmente vir aqui em finalizar a importação, que ele já vai avançar. Mas nesse caso, os itens que são obrigatórios aqui até o momento são o número da obra, o título, o valor, a data de início e fim. Vocês podem ver que a data de início e fim, elas não estão preenchidas. Então, se eu clicar aqui em finalizar a importação, ele já me retornou aqui, ó, existem campos obrigatórios em branco. Preencha todos antes de enviar. Então aqui a gente também tem uma validação, certo? Eu vou popular essa importação de obras aqui com algumas obras de exemplo e eu já retorno com vocês. Pronto, eu já carreguei aqui algumas obras para vocês, certo? Uma coisa que está acontecendo aqui na data de início e fim é que não está retornando exatamente a data, apesar de na planilha eu ter preenchido a data correta. Então, isso daqui é um probleminha que a gente está resolvendo ainda, na de saque, na de transferência e devolução. Isso daqui não está mais acontecendo, mas na importação da obra está acontecendo. Isso aqui é somente visual, certo? Eu já preenchi aqui com 22 obras de exemplo. Se eu quiser remover uma que está incorreta ou que eu não quero cadastrar no momento, eu posso vir aqui nessa lixeirinha e ir removendo as que eu não quero cadastrar naquele momento, tá certo? Então, agora que eu já tenho algumas obras aqui cadastradas, eu posso vir aqui em finalizar a importação. Clicando aqui, você pode ver que lá atrás já está crescendo um pouquinho, então agora ele já está rodando e pronto. Agora eu tenho aquela obra que já estava aqui e eu também tenho todas as obras que eu acabei de cadastrar, com a equipe que também não foi atribuída. Lembrando que da mesma forma que na transferência a gente tem uma validação da equipe para ter certeza que a equipe está certa, aqui a gente também tem. Só dá para importar a obra colocando a equipe, que lembrando não é um campo obrigatório,
se o nome tiver igual ao que está lá na nossa planilha de cadastro, certo? Então, agora que eu já tenho as minhas obras cadastradas, para solicitar material é muito mais simples. Se eu quiser solicitar o material de uma por uma, que eu vou mostrar para vocês um exemplo, eu posso vir aqui em solicitar materiais. Aqui ele vai abrir uma tela parecida com a inicial da transferências, só que aqui agora eu vou colocar os códigos dos materiais ou o nome do material da mesma forma. Vou incluir os materiais, vou colocar aqui alguns de exemplo. Lembrando que eu posso tanto digitar quanto ir na setinha também. E agora que eu já coloquei os meus materiais solicitados aqui, o botão de salvar ele ainda não está disponível. Por quê? Porque a data de saque ainda não foi preenchida. A data de saque aqui é um campo obrigatório, tá bom? O que seria a data de saque? É basicamente a data que está prevista para a equipe pegar esse material. Então a data de saque aqui eu vou marcar como se fosse para hoje e eu clico aqui em salvar. Pronto, essa mesma obra que eu acabei de cadastrar aqui, ela já tá, não está mais como solicitar materiais. Por quê? Porque já tem solicitação feita para ela. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que muda? Agora eu vou vir aqui em listar solicitações e aqui ele vai mostrar todas as solicitações que estão para essa obra aqui. Então, é uma possibilidade que no da Bahia, por exemplo, não tem, mas aqui a gente consegue solicitar várias vezes para a mesma obra. E tudo isso daqui vai entrar para o saldo da obra, tá bom? Tanto para o da obra quanto para a equipe que foi atribuída. Então, vamos dar um exemplo aqui. A equipe ainda não está atribuída. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um botãozinho como se fosse uma pessoa, um botão de edição e um botão para remover essa solicitação, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Nesse botãozinho de pessoa é onde eu vou atribuir a minha equipe. É obrigatório? Não. O almoxerifado também só consegue confirmar a solicitação lá na aba de controle depois de ter anexado essa solicitação a uma equipe. Ou seja, tanto vocês da coordenação, back-office, enfim, conseguem atribuir equipe, como o almoxerifado também consegue, tá? Tem essas duas possibilidades. Então, clicando aqui no bonequinho, eu consigo escolher a equipe que está responsável por esse saque. Vou escolher Janailton aqui, por exemplo, e clique em atribuir equipe. Já atribuiu aqui a equipe de Janailton, e o status dessa solicitação também ainda está pendente. A data que eu coloquei lá, tudo bonitinho. Mas agora, se eu vir aqui nesse lápis, é uma das maiores telas que a gente tem. Eu vou dar uma reduzida aqui. Aqui ele está me retornando todos os materiais que já estão nessa solicitação. E aqui do lado, ele vai listar os novos materiais que eu vou adicionar. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, esse material, colocar essa quantidade e vou adicionar. Então, ele apareceu aqui. Vou colocar outro aqui só para exemplo. A data de saque aqui está aqui, mas a data de saque não era para estar aqui. Depois eu vou retirar ela também, tá? Não é obrigatório. Vou adicionar mais materiais. E agora, se eu vir aqui em adicionar, ele vai abrir um pop-upzinho. Pronto, já abriu o mesmo pop-up. E agora aquela solicitação já foi editada com sucesso. Tá? Ele não atribuiu um novo ID, ou seja, é a mesma solicitação, mas agora com mais materiais. Tá certo? Essa questão da edição de materiais por aqui, ela ainda está um pouco em fase experimental. Então, se for editar a solicitação, eu vou aconselhar vocês a fazer isso pelo controle. Eu já vou mostrar para vocês também como é possível fazer isso. Então, como eu disse, apesar do botão solicitar materiais não estar mais lá necessariamente, eu ainda consigo solicitar mais vezes. Eu posso vir aqui e solicitar materiais e criar outra solicitação da mesma forma que eu criei essa. Vou voltar aqui e agora eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante também, que é a importação de saques. Então, eu não preciso estar solicitando material para cada obra individualmente e várias vezes. Eu posso vir aqui em importar saques e vindo aqui em importar saques, eu vou baixar também o modelo, só clicar aqui em baixar modelo, vou salvar e vou carregar esse anexo que eu acabei de baixar. Então vai ser isso aqui, ó, modelo importação saque. Vou clicar aqui em carregar. Eu acabei deixando o modelo de importação em branco, mas é bom que eu já mostro para vocês. Eu já fui lá, populei novamente o modelo de importação. Vou selecionar ele novamente aqui. Popular que eu diga porque ele estava em branco, então por isso que ele não retornou nada aqui no momento que eu apertei carregar.
Agora clicando aqui em carregar, só esperar ele realmente fazer essa importação. Pronto, já me retornou as informações aqui e eu coloquei dois materiais aqui e duas obras por exemplo. Então vocês podem visualizar aqui, para cada obra, ele vai gerar um ID de solicitação diferente, para que o almoxerifado tenha uma listagem diferente, tá bom? Pronto, agora com os meus dados aqui já importados, com as informações que eu já coloquei, uma coisa importante de destacar também é que a data da solicitação sempre será a data que eu estou importando esses materiais, tá? Eu não consigo mexer nisso daqui. O sistema vai entender sempre como a data de solicitação para a data que você está nesse exato momento, inclusive as horas. Então, agora que eu já coloquei os meus materiais, eu vou vir aqui em finalizar a importação. E uma coisa que a gente consegue visualizar aqui, ó, no debug também, existem número de obras inválidas que não foram encontradas na base de dados. Então, a operação foi cancelada. O que é que acontece aqui? Essa obra 21, ela não está cadastrada. Então, da mesma forma que tem na de transferências, aqui também eu só consigo importar saques para obras que estão cadastradas. Tá? Eu estou deixando isso bem claro para que depois, futuramente, não tenha nenhum problema em relação às importações, não tenham nenhuma dúvida. Tá? Eu vou apagar essa obra 21 aqui que não existe. E agora, vindo aqui em finalizar a importação, ele já me disse aqui que os dados foram importados com sucesso. Tá bom? Vou fechar todas essas notificações que ele gera aqui. Vou voltar. E agora, como foi para a obra 22, se eu vier aqui em listar solicitações, a gente já tem uma nova solicitação que foi criada dentro dela aqui, que foi essa que eu acabei de importar. Tá? Então, se eu quiser atribuir a equipe aqui também, eu consigo. Eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso mostrar para vocês também como funciona essa questão do controle de solicitações para o almoxerifado, tá? Mas no mais é basicamente isso. Eu vou voltar aqui. Mais uma opção que vocês têm também é baixar um CSV agrupado de todas essas obras aqui. Então, eu vou baixar aqui, por exemplo, clicar aqui nesse íconezinho, ele vai gerar um arquivo de download e eu vou abrir ele para vocês conseguirem visualizar mais ou menos qual é o padrão dele. Nesse caso, é um CSV agrupado, não é um CSV detalhado, tá? A gente vai ter esses dois tipos de CSV dentro do sistema. Então, aqui ele vai gerar basicamente as informações que eu tenho lá, mas em CSV, para caso eu queira gerenciar isso daqui de alguma outra forma, ou enfim. E a data de modificação é basicamente a última modificação que teve com relação a essa obra. Vocês podem ver ali também que tem aqui, ó, data de notificação. Então, vou fechar isso daqui. Em relação ao cadastro de obras, a aba de cadastro de obras é basicamente isso que a gente tem. Como o vídeo já se estendeu um pouquinho, eu vou trazer aqui agora para vocês a aba de controle de solicitações, que nesse caso é mais voltado para o almoxerifado, mas que também o pessoal que cadastra e solicita o material vai ter acesso para acompanhar por aqui também.